Prazer vê-los. Tudo bem com vocês? Muito bom. O pastor... É o nosso pastor ou o pastor de vocês? O Romério é o que de vocês? Mas ele tem parentes aqui, não tem? Por exemplo, dos filhos, ele é pai ou pastor? É? Muito bom. Bom, hoje o pastor está fazendo o aniversário de pastorado, não é isso? É hoje? Terça-feira. Você perguntou para ela se é hoje, não é isso? Não, normalmente a gente esquece, não é isso? Mas você não esquece quando ela faz aniversário? Não. Entendi. Muito bom. Irmãos, a minha expectativa é que eu possa plantar nesta noite sementes de vida no coração de vocês. Mas vai ser difícil. Vai ser difícil. Sabe por quê? Quem adivinhar, eu dou prestígio. Não aquele chocolate que é caro. Porque o pregador não consegue plantar sementes no coração. Só consegue plantar sementes nos ouvidos. Não é que vai ter uma cera, uma sujeira, não é isso. É que só consegue plantar sementes no coração namorado e noivo. Vocês já perceberam? Vocês têm filhos que são adultos, têm filhos? A gente fala, vem o namorado, fala, eles fazem. A gente fala que ama, eles não acreditam. Vem a namorada, o namorado fala, eles acreditam. Então a minha expectativa é que nessa noite eu possa plantar sementes de vida no teu coração como pastor. E da igreja como avivamento. Vocês falaram amém, mas é complicado. Nós vamos ler um texto bíblico. E eu quero que vocês me digam onde está. Eu dou a dica. Mas antes de ler o texto bíblico, eu quero, se a Rosana deixar, desculpe falar assim, acho que ele vai entender. Eu queria que a gente pusesse umas cadeiras aqui, pode ser aqui ou aqui, 3 cadeiras. Eu quero pregar sentado, com vocês juntos. Pode. Aí a gente tira, se vocês não se incomodarem, vocês ficam aqui. E a gente tiraria, por favor, o púlpito. Posso pedir um favor? É circular. Isso. E é isso aí. Beleza, muito bom. Segura para mim, não é para você falar, só para segurar. Obrigado. Tem como dar um microfone para os dois? E aí você põe internet para mim aqui, depois? Como é que é o nome aqui? Como é que é o nome da tua? O pastor. Som.
como que é o nome da sua... É Vivo Fibra 5091. Que é o 5G. Aí. Quer comprar? Meu Deus do céu, AZ minúsculo. O LC. O LC está mesmo parecendo com coisa de range. 4i. VKT, só que o V é maiúsculo, é isso? E o K é normal. É normal e T normal. Vamos ver se entrou. Uma senha dessa, o cara não entra no céu nunca, porque é difícil. Não. É melhor. Deixa eu mostrar, né? É o CL. Hã? Não é o LC, é o CL. Ah, o CL. Irmãos, vamos abrir a Bíblia então, no Evangelho segundo São Lucas. Você me fala o capítulo. É o texto bíblico que fala sobre Jesus nas redes sociais pedindo para os seus seguidores curtir ele. Pôr no Instagram. Ele vai com a multidão e depois fala: oh, muito obrigado por vocês estarem me seguindo. Isso é ótimo. Está rindo por quê, Gabriela? Não foi assim? Então. Deu? Obrigado, viu, João Pedro? A Gabi foi dar aula para as crianças. E essa menina aqui na frente, quem é? Tami. Tami tem o nome dela numa placa lá na entrada, não é isso? Ela é esposa do Elvis. Esposa de quem? Do Elvis. Elvis. Elvis canta aqui em inglês? Não. Que capítulo que é, irmãos? Quatorze. Quem falou 25? Calma. Ronaldo, você acertou. Muito bem. Nós vamos ler do versículo 25 a 35, pastor. Rosana, eu tenho para mim que Deus me deu essa palavra para o seu marido. Parte para a igreja. Ontem foi muito legal, não foi? Quando ele chorou. Ele não conseguia falar, não é? É bom quando um homem chora, né? Quebra aquele machismo do passado. Não estou falando que ele não chora. Mas eu fui ensinado: o homem não chora. Antibíblico para chuchu. Versículo 25. Aqui as pessoas... Tem gente por aqui? Na revista corrigida, por exemplo, e a gente não se preocupa com o texto bíblico. Mesmo porque atualmente, se nós formos ler juntos, cada um numa Bíblia... Tem visitante aqui ou é todo mundo? Não crente? Tem visto que não é crente. Mas é de outra igreja? É isso? Sim. Mas já tem vindo? Não sabe? Não. Lucas 25. Não. Lucas. É Lucas. Você tem visitantes aqui hoje? São visitantes crentes evangélicos ou não crentes evangélicos? Tem crentes evangélicos. Tem crentes evangélicos. Muito bom. Ah, tem ali também. Quer dizer que a gente lê ali e o povo, todo mundo lê aqui, é isso? Isso. Vamos ler então até o 35, tá bom? Vamos ler juntos? Ora. Ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse:
Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu poderia agora orar pela pregação, mas de certa maneira eu estaria dizendo que não valeu a oração do presbítero que orou. Do Gabriel. Gabriel é o que na igreja? Obreiro. Então, agradeço a oração. Amém. Eu tenho certeza que vocês nunca leram esse texto bíblico. Conta-se que um rapaz e uma moça começaram a namorar e o rapaz indicou um livro para ela. Ela disse: já tentei, não gostei. Mas ele disse: tenta de novo. O nome dele era Marco Aurélio. Então ele comprou o livro, pegou o livro, fez uma dedicatória e deu para ela. Ela começou a ler o livro e gostou. O autor era o namorado que estava começando a namorar com ela. Vocês estão compreendendo? Há momentos que, para gostar da palavra de Deus e lê-la, não é porque leu. Tem que amar a Jesus. E esse texto, eu e você, precisamos nos converter para poder segui-lo, Rosana. Porque ele é muito forte. Se eu tivesse que dar um título para essa pregação hoje, seria assim, irmãos: salvação é de graça. Vocês não se incomodam de repetir? Salvação é de graça. Mas seguir a Jesus tem um alto preço. Mas seguir a Jesus tem um alto preço. Falando assim, é até fácil. Então, veja só. Salvação é de graça, amém? Todo mundo aqui crê que obras não salvam? Sim. Obras não salvam, pronto. Agora, seguir a Jesus tem um alto preço. Vamos conversar com a igreja. O segundo versículo é para o pastor, a minha pregação no segundo versículo é para o pastor Romério. E ela vai só ajudar você e ficar com dó de você, no pastorado. Como é que diz o primeiro versículo? Isso, então, ia com ele o quê? Uma grande multidão. Deixa a sua igreja responder, você não. Ia com eles quem? Ia com Jesus quem?
Beleza. A minha pergunta é, no versículo seguinte, que você pode olhar aí, pode pôr ali o versículo seguinte, porventura Jesus, porque Jesus se virou para trás, sim ou não? Estava indo, ele se virou e falou assim, eu estou muito contente, eu comecei assim, eu estou muito contente que vocês estão me seguindo, que bom, me coloque no Instagram, se você gostou de andar comigo, coloque um joia, um like, porque é assim que funciona o negócio hoje, pregadores, pastores, está sempre pedindo para, não, Jesus se vira para a multidão, pastor, e fala um negócio que eu não falaria. Jesus não estava de maneira alguma preocupado com a popularidade dele. Ele se vira e diz assim, se alguém vier a mim não aborrecer seu pai, primeiro, vamos entender o que é aborrecer seu pai. Significa, por que é aborrecer? Observe bem. É porque você vai ter que dizer para o seu pai, para a sua mãe, para os seus filhos e tal, por que é aborrecer? Compreenda. É porque você vai dizer para eles que tem alguém que se ama mais que ele. Isso é aborrecer. Isso às vezes não fica bem compreendido para quem não entendeu. Se alguém não aborrecer dizendo que me ama mais do que, não pode ser meu discípulo. Mas tem um problema. Não é só isso nesse versículo, é o quê? Falta uma coisa. Aborrecer sua própria vida. Irmãos, pregar ensinando é difícil, não pensa que é fácil não, é mais fácil eu chegar aqui e pregar 20 minutos e falar. Eu estou tentando que você compreenda no aniversário de pastorado dele. Pastor, isso que Jesus fez é para a gente fazer. Mas eu tenho certeza que você não faz. Sabe por que você não faz? Sabe por que ele não faz? De medo. Jesus não se incomodou de falar, não é como vocês estão pensando, não. E nós, pastores, não fazemos isso que Jesus fez. Porque se nós fizéssemos, talvez a igreja estivesse mais cheia. Nós, ao invés de dizermos para a pessoa, com bondade, claro, você está errado, não é assim que funciona, igual Jesus fez. Mas se eu falar, o que tem? Se eu falar, o que vai acontecer? Então eu estou perguntando para você. Perder a vida. Perder a vida. Ele não vem mais. E aí nós passamos a consolar as vidas sem evangelho. A gente deixa passar. A vida vem com um problema de ordem não emocional ou de enfermidade, porque não dá para, mas de ordem espiritual. E a gente quer ensinar para ele ética e aconselhamento sem evangelho. E não funciona. E talvez se nós fizermos assim, companheiro, eles não vão embora. Não sei quantos aqui conheceram o pastor Walter Rodrigues. Ele dizia, não deixe uma ovelha sair da sua igreja sem a devida reprimenda. Porque se você repreender, claro, com bondade, conforme manda a palavra, possivelmente ele não vai sair. E quando ele sai sem a reprimenda devida, você será culpado dos problemas que ele vai dar na próxima igreja. Porque ele não aprendeu o evangelho. O evangelho não tem popularidade. Claro que eu não quero que você, nos seus 22 anos de pastorado, seja um cara que ninguém goste. Mas que pastor chato. Eu não posso nem que ele já... Não é isto. Eu estou dizendo que nós temos o seguinte, a igreja conhece. Jesus disse, vinde a...
Vinde a mim todos estão perdidos. Todos sofrerão o castigo que é devido, por causa dos delitos e pecados. Mas vinde a mim, que eu vos... Então ele fala para os crentes que estão na igreja, pressionados pelo próprio pecado, falta de santidade, falta de comunhão com Deus, falta de santidade. Ele diz: vinde a mim que eu vou perdoar os teus pecados, eu vou te justificar, porque você está sem paz. E sendo justificados pela fé, nós temos paz com Deus. A igreja está precisando, não a igreja aqui, a igreja de Deus no mundo, a igreja universal, não aquela, a igreja de Deus. Então veja só, vinde a, mas tem outro versículo, vinde a, não, esse é o primeiro, vinde a, e o vinde a, como? Quem foi que falou primeiro? Aí, alguém falou. Parabéns. Marcelo? O primeiro é vinde a mim. Você está em pecado, está com problema, vinde a mim que eu vos aliviarei. Mas o outro é, vinde após mim. É diferente agora. No vinde a mim eu estou olhando para você. No vinde após mim eu não estou olhando para você. Eu estou de costas e você que está me seguindo. É o nosso hino, é Jesus quem vai à frente. Nesse vinde após mim, que muita gente, membro de igreja, está precisando conhecer, eu vos farei o quê? Pescadores. Então a igreja precisa ser apacentada por você, mas ela precisa gerar fruto. Ela precisa pregar o evangelho. E entregar folheto não é o bastante. É pouco. É pouco. Nós temos o texto bíblico aí que vai de 25 a 35, são 11 versículos. Eu vou ficar até o 4, porque eu preciso dizer que ele fala assim, pode pôr por favor, o próximo. Olha aí. Você se incomoda de ler junto? Vamos lá? E... Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Eu quero perguntar para você, você é discípulo de Jesus? Não responde. Examine. Seria, ô pastor Romério, por que você trouxe o pastor Celso aqui para pregar isso? Não traz mais não. Não, eu amo vocês, eu amo a minha igreja, mas nós temos aqui um homem que foi chamado para ir após Jesus, e a igreja dele precisa hoje saber o que é a cruz, no mínimo. Tem gente nas igrejas que não levam a cruz e, portanto, não vão após Jesus. Tem outras que levam a cruz, mas não vêm após Jesus. E tem o outro grupo, que pode ser nós todos, que não sabemos nem o que é a cruz. E por isso ficamos tateando, e eu quero terminar com isso. Você naturalmente, Rosana, você pode dizer, talvez já tenha dito, isso é a minha cruz. Não sei se já usou essa frase. Não, né? Mas assim, sem te envergonhar, você sabe o que é a tua cruz? Não é ele, né? Mas deveria ser. Eu vou falar uma frase aqui, e você vai ter que compreender no final da pregação, que está pertinho já de acabar. Se eu disser para a igreja, eu tenho uma cruz que eu carrego, é a minha mulher,
o que você entende no seu coração? Se ela está ali, faz 52 anos que nós somos casados, apaixonados, como pode ser a cruz? Bom, esse povo que está aqui vai te ajudar a fazer essa igreja crescer. Todos nós queremos o crescimento da igreja, mas como cresceremos, né, na minha, em todo mundo, se nós mesmos estamos parados, sem muita esperança, sem saber o que fazer? Então vamos falar sobre a cruz um pouquinho. Será que Jesus, aquela cruz que ele levou para o Gólgota, de quem era? E por que ele levou? Te dei. Nós estamos aqui, eu estou fazendo pergunta retórica. Se era nossa, por que ele levou? Então, eu posso levar minha mulher, e é uma cruz por amor, é isso? Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Por que mandaram aquele homem levar a cruz dele por um pedaço? Estou propondo coisas no seu coração para a gente finalizar. Jesus tinha alguma cruz para levar? Então ele não tinha dele. Estou deixando vocês com dúvidas. Se eu tiver, graças a Deus. É preciso, às vezes, ter algumas dúvidas para poder clarear. Você não responde. Você tem alguma cruz? Está rindo por quê, Rosana? Quem obrigou Jesus a morrer? Ninguém. O que ele disse sobre isso? Eu dou a minha vida, ninguém a toma de mim, eu mesmo a dou. Então a cruz é dele. Sabe o que é cruz? Só é cruz aquilo que você livremente, com alegria, elegeu para ser. Você já tirou aí um monte de cruz da sua vida. Só é cruz aquilo que livremente eu elegi para ser a minha cruz. E não basta tê-la, é preciso pegá-la e após Jesus. Há muitos crentes, pastor, na igreja do mundo inteiro, que têm a cruz, mas não estão indo após Jesus. Estão parados. Então Jesus estava levando a cruz dele. E a nossa. Duas. Não há tempo para isso, mas vocês poderão depois pesquisar na Bíblia, que a igreja tem uma cruz, mas você individualmente tem uma cruz. Já vou dar alguns exemplos de cruz. Primeiro vamos ao que não é. Uma enfermidade não é cruz. Enfermidade é enfermidade. Jesus não está falando assim, pega a sua enfermidade e me segue. Não. A cruz não é um problema, pastor 22. Não é um problema que eu tenho que carregar a minha cruz, tal como o Espírito diz que é o meu karma. Não, não é. Cruz é aquilo que eu livremente elegi. Então vou dar algumas cruzes. Santificação.
serei santo. É uma cruz. Eu elegi, porque eu quero, é meu desejo, eu quero ser santo. Isso é uma cruz. Porque vai ser difícil ser santo. Ser santo não é fácil. É fácil falar. Por isso que cada um de nós deveria apresentar, e aí é uma elucubração mental, deveria apresentar um vídeo dos 7 dias da semana para o pastor. Olhe aí os meus 7 dias, 24 horas por dia. Ia ter algum momento que não precisava, não? E o pastor ia olhar e dizer assim: você está na empresa sem dar testemunho. Você está na escola envergonhando o evangelho. Você está não sei aonde, mostrando o dedo para o cara que te fechou. Então, cruz é quando você diz: eu pregarei o evangelho como testemunha de Cristo, dê no que der. Isso é cruz. Então eu acho que eu tenho algumas. Por exemplo, você também tem. No dia da tua unção, perguntaram assim: é do teu desejo ser pastor e apacentar o rebanho e tal? Você deveria ter dito, assim, nós estamos olhando para trás, né? Recebo como minha cruz, pastor Walter. Cruz? Sim. Cruz é alegria. Cruz é renúncia. Cruz é Senhor, eu te amo. Cruz é eu sei, Senhor, que o Senhor se entregou por mim. Cruz é porque Jesus levava dele com alegria. Vou morrer nessa cruz por nós, por eles. Mas depois ele põe aquela cruz em cima do Cireneu, Simão, né? Pai de Rufo. Está lá a história dele. E o Simão Cireneu pegou aquela cruz com alegria? Não, ele foi obrigado. Ei, vem cá, pega aí, leve. Porque eu? Certo? Alguém pensa assim, mesmo crente evangélico pensa, pastor, porque Jesus estava muito debilitado, não podia levar. Vá para lá. Como? Ei, você não entra nessa, né? Jesus debilitado, foi por isso que ele não levou a cruz? Que gracinha. Não, é porque Deus tem os seus planos, e para nossa lembrança, Ele colocou a cruz dele, que era aquela que era nossa, sobre um irmão nosso. Estou falando muito alto, não estou? E aí, aquele irmão levou obrigado, para servir de exemplo, que a cruz de Cristo não é coisa obrigatória, aquela não serviu para não. A cruz é coisa maravilhosa. A cruz é algo que dignifica o reino. É coisa que a igreja se alegra. Fora disso é problema. Então vou dar mais um ou dois exemplos e paro. Porque o texto vai indo, e para explicar o que é seguir a Jesus, ele traz 2 parábolas. E aquelas parábolas, a meu ver, não dá para ensiná-las separado desses versículos. É a parábola da construção de uma torre, e é a parábola da luta contra um outro rei que é mais forte. Mas a própria Bíblia, ali no versículo seguinte, já interpreta as duas. Mas ela parte para o final dizendo, do nada, Jesus fala assim, parece que não tem nem sentido no texto bíblico, vocês, professores, ledores de Bíblia. Ele vai e depois ele diz assim, bom é o sal. Não tem nada a ver, não tem uma sequência. Bom é o sal, etc. Fica para uma pregação, bom é o sal. Voltando para cá, algum exemplo. Das minhas cruzes
é ser pastor. Por isso que eu digo, Senhor, dá o crescimento da igreja. Toda vez que aparece uma vida nova na igreja, e que a gente prega o evangelho, que ela se batiza e começa a caminhar, você tem que ir 10 vezes na casa dela. Precisa de tempo. Não pode dizer que não pode. Então, ora, Senhor, envia as almas. Ora, mas se envia as almas, cresce a igreja. Se crescer a igreja, eu tenho que apacentá-las. Então, é uma alegria apacentar as ovelhas. Eu pedi ao Senhor mais uma cruz. Eu disse ao Senhor que eu quero visitar os pastores que estão jubilados e tristes. Tenho feito isso não só no Ministério de Pinheiros. Eu disse ao Senhor que eu quero visitar as viúvas de pastores que estão por aí, já eram sem nome, agora ninguém dá valor para elas. Imagine você daqui 70 anos, mais 70 anos, 120? Pensei que você tinha menos, ele parece ter mais. E você então, ele suponha que ele morra antes, só para imaginar uma brincadeira. Todo mundo aqui olha para você como uma pastora. Eles não chamam você de pastora, mas te olham como pastora. Porque vocês são dois numa carne. Aí, daqui 70 anos, ele morreu, e você é membro aqui da igreja. Em 2 anos, você nem é mais chamada para nada. Porque vai vir outro pastor, e a outra mulher sem nome, é ela que vai mandar. Pensa, por exemplo, no pastor Flávio e na Regina. Enquanto eles estão lá na igreja, as pessoas vão procurar o pastor. Mas quando não... Fala assim, fala com a mulher do pastor. Não é com a Regina, é com a mulher do pastor. E passa o tempo, você imagina uma irmã Adelaide na igreja. Suponha que eu morri antes. Isso não será bom. Mas suponha que eu morri antes. E a irmã Adelaide, que as pessoas até tinham medo dela, agora ela está na igreja e ninguém sabe quem ela é. Eu estou indo atrás dessa gente. Eu fui visitar o meu padrinho de casamento. Ele disse, eu posso te ver? Falei, pode. Como são 2.700 quilômetros? Falei, dá um tempo aí. Mas eu fui vê-lo. Aquele abraço que ele me deu. Mas eu fui ver pastores no Mato Grosso. A mulher do pastor Levi é irmão do pastor Leolino, que é irmão do pastor Davi, Leolino e Levi. Fui visitar a esposa dele em Ourinhos e abraçá-la. Eu pedi essa cruz para o Senhor. Eu não posso agora dizer, olha, é longe. Longe é um lugar onde você não quer ir. Você já tinha pensado nisso? Longe é um lugar onde você não quer ir. Toda vez você dá uma desculpa. Não, mas o culto é onde é. Vai ter um culto de oração na casa de não sei quem. Mas é longe. Então é porque você não quer ir. Estou descendo o chicote na igreja, é isso? É cinto de prego? Não, é que nós precisamos mudar. Porque se você não aborrecer pai, mãe, irmão, filho, filha, por amor de mim, se Jesus não for o primeiro, ele será o quê? Jesus nunca será o último na vida de ninguém. Se ele não for o primeiro, ele será nada na sua vida. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Não é você não, nós todos, pastor. Eu estou encerrando porque eu estou vendo que eu estou falando demais. Então, há outras cruzes que eu posso pegar. Eu posso pegar a seguinte cruz. Eu sou o professor da escola dominical e digo assim para o pastor:
além de ser professor da escola dominical, eu quero ser para fazer na igreja. E aí, o pastor diz assim: o que eu tenho aqui é o seguinte, a escola dominical é às 9, eu preciso de alguém às 8, para eu ter certeza que às 8 tem alguém orando lá. Ele diz: eu quero. A cruz dele é essa. Sabe por que também é cruz? Porque ele vai levantar correndo e não vai poder dizer assim: hoje está frio. Não porque é a minha cruz, não porque é a cruz de Jesus, ele levou ela até o fim. Não porque eu vou seguir Jesus. Isto é o Evangelho. Isto é a igreja que caminha. Bom, se eu for embora e você sentir que você tinha um conceito errado de cruz, e que agora você pode pegar a sua cruz, descobrir qual ela é. Eu disse que a igreja tem duas cruzes. A santificação é da igreja. A gente se santifica na igreja e para a igreja, porque é agora na igreja que a glória de Deus é revelada. É na igreja local, por exemplo. Você tem a sua, de fazer a obra. Então nós temos diáconos que não fazem mais nada, não são mais diáconos. A cruz dele está encostada. Presbíteros que também não, pastores que também não, membros de igreja também não, professores de escola dominical que eram, não são mais. Porque agora a cruz dele é outra coisa, é fazer faculdade, que é bom. Eu fiz 6. Agora a cruz dele é fazer faculdade. Nesse novo sentido, a alegria dele é outra coisa. A alegria dele é agora prestar aquele concurso que vai, e é bom prestar, e é bom crente rico, crente que tem dinheiro. Para quê? Para poder dar para quem não tem. É outra cruz que a igreja de Deus, não é? Aqui a igreja é uma igreja que colabora, que contribui, nós queremos ter dinheiro para comprar imóveis. Não é assim. Você pode comprar, mas a palavra diz que aquele que tem, que foi abençoado, precisa repartir com quem não tem. E não é sair dando dinheiro. Mas toda a igreja local vai fazer isso. Mas não pode ter pobres na igreja no sentido de que não pode ter nós andando e o outro passando necessidades. Nós somos irmãos. Nós temos uma cruz para carregar. Amém? Amém. Que nos 22 anos, Rosana, haja uma manifestação do Espírito, trazendo para nós. Eu não gosto daquele hino vem incendiar, eu não gosto. Eu acho que o hino é bonito e tal, eu não gosto. Eu tenho medo que pegue fogo. Mas eu prefiro sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos, sendo fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, nesse aniversário de pastorado, vou deixar o que está escrito aqui, fica para outra vez. Sei que vocês não vão me convidar mais, não tem problema, mas eu estou pregando esse trecho bíblico já faz 3 meses na minha igreja. A igreja tem se convertido, mas eu trouxe uma palavra diferente para ele hoje, no pastorado dele, que é o versículo 2. Que Deus tenha misericórdia da igreja, de você, Rosana, Labaiachu, Rabalataba, e que a graça do Senhor esteja em você, operando alegria no teu marido, porque a igreja vai crescer, mas a gente precisa estar disponível para Deus, e é difícil estar disponível para Deus. Deus abençoe a igreja.